Esse é o primeiro vídeo da playlist nova que eu estou fazendo aqui no canal, falando a respeito da vida do seminarista, que no caso sou eu. E nada melhor do que começar deixando claro uma coisa. Eu, sendo membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, tudo que eu for falar a partir de hoje é relacionado à Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu pai, ele é pastor da Igreja Presbiteriana, está aposentando esse ano, completou 70 anos e está jubilando. Nunca tive a intenção de ser pastor, de jeito nenhum. Nunca passou pela minha cabeça isso. E eu, por ser filho de pastor, desde muito tempo, desde criança, as pessoas perguntavam a respeito disso. E aí, você tem a intenção de seguir os passos do seu pai e tal? E eu já era categórico, falava, não quero. Meu sonho sempre foi... Já tive sonho de um monte de coisa, né? Tive sonho de ser veterinário, agrônomo, não ser nada... Mas sempre bati muito na tecla que eu queria ser sargento do exército. Essa aí foi a ideia que ficou por mais tempo na minha cabeça. Então, mas assim, eu já tive várias ideias de ser várias coisas, menos pastor. E fui batendo nessa tecla aí por muitos anos. Depois de uns tempos eu comecei a mudar. E quando alguém me perguntava alguma coisa a respeito, eu falava o seguinte: se eu receber o chamado de Deus, aí eu vou ser, porque não vai ter jeito. O chamado é irresistível. Então eu vim com essa conversa do chamado irresistível por algum tempo. E aí, a partir de 2016, foi quando a primeira vez pintou essa pequena vontade na minha cabeça, vamos dizer assim. Primeiramente, eu querendo estudar um pouco mais de teologia, me aprofundar um pouco mais nos assuntos. Aí passou pela minha cabeça fazer um curso, por exemplo, de teologia à distância. Depois, primeiro por estudar por conta própria primeiro. Então estudar por conta própria, depois fazer talvez um curso à distância, depois ali talvez um curso semi-presencial, depois um curso presencial, depois talvez uma graduação em teologia, até que veio a ideia, por que não seminário? Mas a ideia de fazer o seminário para aprender teologia por aprender. E depois essa vontade foi mudando, o tempo foi passando, foi aperfeiçoando, fui orando muito a respeito disso. E até que chegou nessa vontade de ir para o seminário para entrar para o pastorado. Minha esposa sempre também foi contrária à ideia de um dia eu ser pastor. E a gente vê o agir de Deus quando ela mudou da água para o vinho. Então, de um belo dia, era categoricamente ela dizia que não queria saber de ser mulher de pastor. De uma hora para outra, quando eu falei para ela, eu estava pensando em ir para o seminário, ela falou assim, então por que você não vai? E passou aí então, a partir de então, me dar o maior apoio. Então percebi aí essa mudança. Mas teve várias coisas que também foram ajudando nessa motivação de querer entrar para o seminário. Muitas doutrinas erradas sendo distribuídas aí de monte na internet. A questão até do meu pai indo aposentar, eu falei assim, se ele está saindo do ministério, quem que vai substituí-lo? E assim como outros pastores também mais antigos que estão já indo para junto de Deus, outros já estão aposentando, então, e aí, quem que vai renovar esse pessoal? Então foi esse conjunto de coisas que foi fortalecendo aí esse chamado. E eu falei aqui a respeito de chamado, então vamos lá. Como que foi o meu chamado? A intenção dessa playlist é falar bastante da minha experiência pessoal, mas eu vou utilizar aqui o manual da Igreja Presbiteriana para falar só um pouco a respeito disso. Então, meu chamado foi isso que eu falei. A partir de 2016 começou uma pequena vontade e essa vontade foi se avolumando. No início do ano passado, eu conversei com o pastor da minha igreja, que eu estava com esse desejo. A partir de então, comecei a ser avaliado mais pela igreja. E depois eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. E a partir de então, foi sendo confirmado esse chamado até esse momento que eu estou hoje, onde eu iniciei o seminário já e não tenho dúvidas que eu recebi o chamado para isso. Tendo em vista as diversas evidências, como essas que eu já falei aí, de não querer saber do pastorado até entender que eu tenho que fazer isso, que foi praticamente uma obrigação que eu tenho que cumprir. Lógico, não uma obrigação que você faça amarrado e por mera obrigação, mas uma obrigação boa, uma obrigação, podemos dizer até uma gratidão por ter sido chamado. Então, lá no artigo 108 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele vai falar sobre a doutrina da vocação. E ele fala o seguinte:
Vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio. Então você sente essa vontade e você é avaliado, não é só uma coisa da sua cabeça, agora eu acho que eu tenho que ser pastor e pronto, e você pastor e... Não, na igreja presbiteriana não funciona dessa maneira. Você sentiu o chamado, você fala para o pastor... a partir de então, você vai passar pelo conselho da igreja, eles vão te avaliar, vão fazer perguntas a respeito disso para confirmar essa sua vocação. A igreja vai te avaliar, depois o presbitério vai te avaliar. Então são várias pessoas que vão te avaliar para cumprir aqui o que ele fala, a aprovação do povo de Deus. Então o povo de Deus ele tem que aprovar, não basta você achar que tem o chamado e só. E no artigo a partir do artigo 115, ele vai falar bastante a respeito da candidatura e licenciatura para o sagrado ministério, ou seja, a pessoa que se acha que tem o chamado e como é que ela deve proceder a partir de então. E ele vai dizer lá no artigo 115 que quem se sentir chamado para o ministério da palavra de Deus, que foi o que aconteceu comigo, deverá apresentar ao presbitério os seguintes atestados. E aí tem os requisitos, por exemplo, você tem que ter... Cadê aqui? Ser membro da igreja em plena comunhão, você tem que apresentar uma declaração do conselho, dizendo que você trabalhou na igreja, já demonstrou vocação para o trabalho ministerial, você tem que apresentar um atestado de sanidade física e mental, fornecido por profissional indicado, e aí vai. E aí tem os requisitos aqui. Então, só para que fique claro também, a Igreja Presbiteriana do Brasil, imagine aí uma igreja, um templo, põe aí na sua cabeça, você tem o conselho da igreja, ou seja, a assembleia, ou seja, os membros da igreja, eles indicam e votam em pessoas que serão os presbíteros, diáconos e, no caso, o pastor da igreja também. Então, o pastor e esses presbíteros que foram eleitos pela igreja formarão o conselho da igreja, e é eles que administram todas as questões referentes à igreja. É bem complexo, tem bastantes atribuições, talvez eu grave um vídeo aí para frente falando um pouco a respeito disso. Esses conselhos de várias igrejas presbiterianas, geralmente numa mesma região metropolitana, talvez, ou bairro, dependendo do tamanho, eles formam um presbitério. Então são esses conselhos reunidos, formam um presbitério. E quando você vai ser candidato ao ministério pastoral, você é avaliado tanto pelo conselho da igreja local, quanto pelo presbitério, que já é esse conjunto aí. Inclusive, eu vou ser avaliado agora na próxima semana que vem, devo estar indo na reunião. É uma reunião que ocorre 2 vezes por ano. Então, o vídeo 10 minutos, tá bom? Foi isso que eu queria falar a respeito do que é esse chamado, essa vocação, como que foi que aconteceu comigo, e a partir de então eu vou gravando um pouco mais dessa minha trajetória aí dentro do ministério pastoral, beleza? Então um forte abraço a todos, qualquer dúvida que vocês forem tendo pode ir mandando aí na descrição, terei o maior prazer em responder, se tiver ao meu alcance, se não tiver, eu te falo, ou corro atrás para tentar descobrir, beleza? Então um forte abraço aí e até a próxima.